Você sabe a relação entre a palavra refugiado e Israel? Elas têm algo em comum e eu vou te contar agora. Basicamente, na Segunda Guerra Mundial, teve um genocídio judaico, né? Vários judeus foram assassinados por conta da sua religião. E muitos judeus migraram da Alemanha e foram para outros países, como por exemplo, a América do Sul recebeu mais 75 mil judeus, o Japão recebeu 18 mil judeus, a Palestina segura o número 60 mil, e os Estados Unidos 95 mil. Eram tanta gente nos Estados Unidos que eles fizeram uma coisa que eu achei um pouco xenofóbica, que é isso daqui, ó, mostrando que é mais um barco judeu, né, indo para ter mais moradores de ruas e tudo mais. Mas esse não é o que eu quero falar aqui agora. Depois da Segunda Guerra Mundial, né, a Segunda Guerra Mundial termina em 1945 e em 1946 a ONU criou uma organização, né, chamada IRO, International Refugee Organization, Organização Internacional do Refugiado, onde tem vários especialistas das Nações Unidas para estudar essas pessoas que estão migrando de um país para o outro. E em 1950, né, dos pés dessa IRO surgiu o quê? A UNHCR, que hoje em dia é a organização da ONU, né, que cuida dos refugiados, né, que por exemplo, toda a questão de refugiado que hoje você vê na Venezuela, no Afeganistão, na Ucrânia, é essa parte da ONU que toma conta. Tá, mas o que eu quero dizer com isso? Basicamente é o seguinte: se você for no site deles, no artigo 1, tem a definição do que é um refugiado, que é uma pessoa que é forçada a sair do seu país de origem. E aí aqui, ó, fala que todo mundo é refugiado depois do dia de 1º de janeiro de 1951. Então, por exemplo, o que aconteceu na Armênia, né, o genocídio armênio, por conta do Império Otomano, não foi um refúgio, né? As pessoas não saíram de lá para um refúgio. Elas apenas migraram e não são consideradas refugiadas, sim migrantes. Tá. E aí aqui a segunda parte do artigo fala assim: e o que classifica um refugiado? Basicamente é o seguinte: é uma pessoa que é forçada a sair do seu país por conta da raça, religião, nacionalidade, grupo social, grupo, opinião política e entre outras coisas. Tá. Mas e a relação com Israel? Basicamente é o seguinte: no começo do século XX, em 1916, 17, existia ali, naquela região onde você vê hoje o Israel e a Palestina, tinha o Império Otomano. E o Império Otomano ele entrou em decadência a partir de 1917, 18 e terminou, né, em 19. Logo após isso, teve os britânicos que dominaram toda aquela parte ali do Egito até o sul do Líbano. Já o Líbano e a Síria foram dominados e viraram colônias da França. Tanto é que muitos libaneses e sírios falam francês, né, assim como uma segunda língua. E o que que acontece? A ONU estava procurando um lugar para dar refúgio a esses migrantes. Teve a ideia de criar um Estado, o Estado de Israel, por conta da história, né, que tem ali Jerusalém, do Oriente Médio, e tem várias evidências de que o povo de Israel viveu lá. Então era praticamente quase uma dívida histórica. Só que o que que acontece? Tinha um povo lá morando que era o povo da Palestina. Mesmo sendo colônia britânica, existia um povo lá e eles foram basicamente perdendo sua soberania, né, e perdendo suas terras. E o que que acontece? O Reino Unido cedeu suas terras em 1948 e criou-se o Estado de Israel. E o Estado de Israel, ele começou pequenininho e foi dominando até hoje, como a gente vê nos dias de hoje, e é o Estado de Israel. Então, existe essa relação entre o refúgio, né, o refugiado, e o Estado de Israel. Todos surgiram ali na mesma época pelas mesmas pessoas, né, que estavam sofrendo genocídio. E o meu ponto nesse vídeo, se você chegou até agora, que basicamente, hoje em dia, a Palestina está sofrendo o que o povo, né, os ancestrais do povo de Israel sofreram no passado, que é um genocídio. Se você for dar um zoom na faixa de Gaza, por exemplo, existe um muro lá e é todo comandado por Israel. Israel determina quem entra e que sai, e pessoas são mortas, são vítimas. E eu recomendo muito que você assista o vídeo do Thiago Ávila, que tá perfeito. Ele tem uns 2 ou 3 vídeos sobre Israel que acabou de sair. E se esse genocídio continuar, você vai ver daqui uns 30, 40 dias, o povo da Palestina pedindo refúgio em outros países, como aconteceu com os próprios judeus uns 70 anos atrás. Então, vamos pensar bastante e refletir sobre o Estado de Israel e refugiados.